Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 29 de maio de 2021, sábado da oitava semana do tempo comum, e hoje celebramos a memória de Paulo VI, Papa Paulo VI, ou seja, São Paulo VI. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 11, versículos do 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós vemos aqui hoje Jesus sendo, eu posso dizer que afrontado pelos sacerdotes, mestres da lei e anciãos daquela época. E nós vemos que eles vão até Jesus e fazem uma pergunta, e na verdade uma pergunta afirmativa, porque eles falam: com que autoridade fazem essas coisas? Então eles viam o que Jesus fazia, eles sabiam dos milagres que Jesus realizava, eles tinham conhecimento pleno de Jesus. Então essa pergunta já é uma afirmação. Eles sabiam, eles reconheciam o que Jesus fazia e perguntam: com que autoridade fazeis isso? E Jesus, muito sábio, vai dizer: eu te respondo se antes vocês me responderem uma outra pergunta. E Jesus pergunta de quem que era o batismo, se vinha do céu, dos homens, o batismo de João. E eles começam a se indagar e não sabem responder. E Jesus também não responde. Jesus se cala. E muitas vezes nós podemos ver esse silêncio de Jesus e acharmos que Jesus se apequenou ou se acovardou diante daqueles homens, mas não tem nada disso. Jesus, na verdade, ele fala com aqueles que o amam. Eles conheciam Jesus, eles já sabiam quem era Jesus, mas os seus corações estavam fechados para essa verdade, para essa realidade de Jesus, que toda vez que nós ouvimos Jesus e deixamos Jesus entrar no nosso coração, Ele quer transformar a nossa vida. Mas aqueles homens, os sacerdotes, os mestres da lei estavam fechados, não queriam mudar de vida. Eles eram como se fossem os únicos que podiam, que tinham autoridade para falar de Deus, e como se fossem os detentores do Espírito Santo. E fazendo essa alusão até hoje, a festa que nós celebramos hoje, a memória de São Paulo VI, um Papa que lhe dá continuidade ao Concílio Vaticano II, que foi proclamado, foi chamado, anunciado por São João 23, mas que depois ele morre, e quando o Papa Paulo VI assume, ele dá continuidade do Concílio Vaticano II, onde abre as portas da igreja para nós, para vocês leigos. Hoje eu sou um clérigo, mas para os leigos, abre essa porta onde agora todos podem ser luz, tenha certeza que são templos do Espírito Santo, e como igreja podem anunciar Jesus, podem anunciar o Evangelho, claro, sempre debaixo da obediência do nosso Papa Francisco, do nosso arcebispo Dom Júlio, aqui da Arquidiocese de Sorocaba, sempre em obediência dessa igreja. Mas agora todos nós somos chamados, foi-nos dado a autoridade pelo batismo de sermos anunciadores do Evangelho.
mas aqueles homens estavam fechados em si. Então é isso. E por que Jesus não responde àqueles homens? Porque para aqueles que não acreditam, não adianta o que se fale, não adianta prova alguma, jamais vão acreditar. E para aqueles que acreditam, nenhuma prova é necessária. Então é por isso, Jesus Cristo silencia-se diante daqueles que não abrem o seu coração. Mas para todos aqueles que abrem o coração, Jesus Cristo fala. Jesus Cristo fala para aqueles que o amam. Então, meu irmão, minha irmã, nesse Evangelho de hoje, que nós possamos perguntar para nós mesmos: eu tenho ouvido Jesus? Jesus tem falado comigo? E assim como Pedro, nós podemos dizer se amamos Jesus, porque ele fala com aqueles que o amam, e como Pedro podemos dizer: sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas, das minhas limitações, o quanto eu quero te amar. E aí sim nós teremos a certeza que Jesus fala conosco, mesmo nos grandes silêncios, porque Ele é a própria palavra, é o Verbo encarnado. Então Ele fala com nós quando estamos no maior do silêncio, quando estamos em momento de aridez, atravessando um grande deserto. Jesus Cristo está falando conosco. Quando estamos passando por grandes dificuldades na nossa vida, Jesus Cristo está lá falando. E se nós não ouvimos Jesus, podemos sentir Jesus, porque se estamos perseverando, se estamos superando mesmo em meias dificuldades, é porque a mão do Senhor está lá nos sustentando. Então, no Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, tenhamos a certeza de que Jesus sim fala com aqueles que o amam. Senhor Jesus, sopra os nossos corações, inspira-nos através do Teu Espírito Santo a termos também essa sintonia com Ele, essa intimidade onde podemos conversar com um grande amigo. E é isso, uma conversa com um grande amigo. Nós falamos, nos silenciamos, o nosso amigo também fala, damos risada juntos, choramos juntos, partilhamos juntos. É isso, é essa intimidade que nós temos que ter diariamente com o Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, tenhamos sempre essa certeza: Jesus fala sempre sim com aqueles que o amam. E peçamos a bênção pela poderosa intercessão de São Judas Tadeu, São Marcos, São Padre Pio, São José Maria Escrivá e de nossa Mãe Maria, a Virgem do Silêncio, que desça sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.